Shalom, queridos, aqui é o Ney Yosef e eu quero mostrar para vocês como funciona a língua hebraica, como o judeu, dentro da sua cultura, até, óbvio, nos tempos bíblicos, eles lidavam com a estrutura do seu idioma. É isso aí. Vocês vão entender que a língua hebraica, que foi uma língua separada por Deus, assim como o grego também no Novo Testamento, tem algumas coisas bem particulares, peculiar do seu próprio idioma. Bom, nós temos um texto aqui, eu vou mostrar para vocês, que, por exemplo, fazendo uma comparação com a nossa língua, né, tá aqui ó, o português, você está vendo aqui ó, com o mouse, o português, nós não trabalhamos, não tem números por detrás de cada letra, não tem símbolos pictográficos, semelhante ao hebraico. Mas o hebraico, ele é bem peculiar. Vamos lá. Nós temos aqui uma passagem em hebraico. Óbvio que aqui as letras, as consoantes, que são esse aqui, ó, são as consoantes as vogais, desculpe, só troquei as palavras, estão errados, né? Na verdade, esse aqui tem que ser um segol, né? Que equivale a um E. Como se fosse um E mais agudo, né? Yelet, não Yalat, né? Yelet, porque um menino, né, vos nasceu. Aqui também a estrutura está errada, tal, né? Mas aqui, ó, nós estamos com um texto hebraico aqui, ó, que é aquele texto ali, né? Aqui é o texto hebraico, aqui está mais confiante, né? Aqui é Led, Yeulat, Lanu ben Nitan, Lanu Vatechi, Vatechi Hamishra, Al Shirmo, Vaikra, né? Vaikra Shemo Pele, Yoetz El Gibor, Aviad Sho, né? Sho, Shalom. Aí aqui está o ponto importante que eu quero mostrar para vocês como funciona a língua hebraica. Aqui, ó, eu vou só aumentar aqui para vocês, ficar mais visível. Deixa eu ver se vai ficar mais visível aí, ó. Aqui. Isso aqui é praticamente um rascunho, né, tipo de um aparato crítico, para mostrar para vocês. Aqui nós temos essa palavrinha aqui, que você vai ver aí, ó, né, com abundante, abundância, aumento, né, e etc. Conforme você vai ver aqui na tradução. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui a tradução dessa palavra para que vocês venham visualizarem. Aqui, ó. E o seu governo será sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, que nós lemos lá, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Deixa eu ver aqui. Um menino nasceu, os filhos, e o governo será sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Filho de Deus nos deu, o governo está sobre os seus ombros, né? O aumento do seu governo estará sobre os seus ombros. Então aqui está essa palavra aqui, tá? Essa palavra aqui, ó, que você vai ver aqui, ó. Aqui no léxico, nós temos aqui essa apresentação do léxico que você está vendo aí, ó, né? Nós temos a palavra aqui, ó, lemarbé, que é uma preposição, né? E aqui nós temos aqui, ó, abundância, aumento, né? Abundantemente e etc. Está falando do governo de Deus, né? Que
esse menino regerá, que é Yeled, aqui ó, que é menino, né? Agora, a questão é o seguinte, aqui nós temos uma regra gramatical, um aparato, que são as mesmas palavras, esse vermelhinho aqui ó, é essa mesma palavra, mas aqui tem uma anomalia, que é esse aqui ó, que chama mensufit. Esses são os mesmos. Esse men aqui, ó, que eu vou sublinhar aqui agora para vocês, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele é o men no seu estado natural. Mas ele sofre mudanças. Ele sofre mudanças para essa mudança aqui. Ele sofre essa metamorfose, vou pegar assim, que chama sufit. Tá? Chama sufit. Essa forma aqui, ó. A questão que numa regra gramatical, dentro da estrutura da escrita hebraica, judaica, esse men aqui, ele só pode se tornar esse aqui, ó. Ele só pode tornar assim quando ele vem o quê? No fim de uma palavra, como aqui, ó, o le shalom, né? Ou seja, príncipe da paz, o príncipe da paz, né? Então, aqui nós temos o Le Shalom, que é a paz, Shalom, paz, né, etc. Ele tem a palavra Shalom, tem um vasto significado, ausência de guerra, prosperidade, ausência de conflitos, paz e etc. Então, aqui nós temos essa palavra, o men, o sufit, que está na sua forma correta gramaticalmente. Mas os judeus, dentro das escrituras, encontraram, dentro dos textos maçoréticos, essa forma errada aqui, ó, que isso aqui está errado. Esse men aqui, ele não pode ficar no meio de uma palavra ou no começo de uma palavra igual está aqui, ele não pode, né? Então, por que essa cópia está dessa forma? Então, os judeus, eles não atribuem, muitos judeus não atribuem isso aqui a um erro gramatical. Não foi um erro para eles, não é um erro gramatical para muitos estudantes. Isso aqui não seria um erro gramatical, mas foi propositalmente. Por que proposital? E eles atribuem esse propósito aqui ao profeta, que o profeta registrou propositalmente esse men aqui, que seria gramaticalmente errado, porque ele queria passar uma mensagem. E qual era? Vou mostrar aqui para vocês, então, agora. Deixa eu ver aqui agora. Aqui, vamos lá. Já mostrei para vocês aqui, ó, né? Essa forma aqui é o certo, tanto essas duas formas aqui seriam certas, essas duas formas, né? Mas aqui, ó, está aquele quadrado que está o errado, né? É aquele quadrado que está errado, que seria esse aqui, ó. No meio dessa palavra aqui está errado, ok? Então a leitura men sufit, o men quer dizer men final, men sufit, que normalmente aparece apenas no final da palavra e surge no meio da palavra, ou seja, isso gramaticalmente está errado. Então vamos continuar aqui, ó, tá aqui, ó. Ilustração do men sufit. Então, men regular e o men sufit. O men sufit é a forma fechada da letra, né? Então essa forma aqui, ela se torna sufit no final de uma palavra, né? E o men sufit é a forma fechada da letra, men, usada apenas no final de uma palavra. Agora aqui está o segredo. Cada letra do hebraico, meus queridos amados irmãos, cada letra do hebraico, ele tem um sinal pictográfico, né? Ele tem um sinal pictográfico. Eu não sei se eu coloquei aqui, é porque eu dei o comando aqui e algumas coisas saíram erradas, então eu preciso ficar aqui corrigindo para vocês, tá? Não tem problema. Pedi o chat tinha pedido para estruturar aqui para mim, ele pegou e torceu tudo que eu coloquei. Então,
não tem problema não, mas aqui eu vou corrigindo e vou explicando para vocês. Bom, agora aqui, por exemplo, o men fechado para a interpretação mística e espiritual judaica, eles entendem que, por exemplo, esse men aqui, ele vem de um símbolo pictográfico de uma onda com uma água agitada, tipo isso aqui, ó, tá? Água agitada, tá? Esse é o símbolo desse men. Ele veio, ele tem um símbolo. Por exemplo, nós temos o Aleph. Eu vou só colocar aqui, ó. Nós temos a letra Aleph. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, que é esse aqui, ó. Só para vocês, ó. Letra Aleph. É a primeira letra do alfabeto hebraico. Começa Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, vai e assim vai. A segunda letra é o Beit, tá? Então, nós temos o Aleph. O Aleph aqui, ele é a cabeça, ele veio da cabeça de um boi, tá? Um boizinho veio aqui, meu Xuxa aqui. Olha o boi feio. Isso mesmo, o Aleph, ele veio de uma cabeça de um boi. Então, como assim? Os antigos, né, principalmente no desenvolver da língua, ele se comunicava por símbolos, né? Eu chamo pictográfico, entenda como símbolo. Através do símbolo, então, começou a vir, ela vem se desenvolvendo até chegar ao que nós encontramos hoje. Então, os homens se comunicavam o quê? Através de símbolo. É igual a língua egípcia, já viu como é a língua egípcia? Tem lá uma coruja, tem lá um jacaré, tem lá um lobo, e lá e vai fazendo lá e vai fazendo a leitura lá. Então, é essas línguas pictográficas. Só que o idioma, ela foi se desenvolvendo, né? A sua escrita. Então, como era a cabeça de um boi, agora ele veio assim. Observe que ele parece que tem um chifrinho ainda, né? Pois é, ele vem da cabeça de um boi, tá? O Beit, queridos, ele representa uma tenda da época, ele vem de uma tenda. Então observe que cada letra do alfabeto hebraico, ele veio de símbolos, tá? De símbolos. Ou seja, cadê agora? Ou seja, o men também veio de símbolos. Então, os judeus, olha para vocês verem, eu estou mostrando para vocês, né? A proposta é mostrar para vocês como um judeu, ele vê, um judeu ou um conhecedor que se aprofunda no idioma, consegue ver como é que funciona. E chamamos aqui de coisas ocultas, que está oculta numa leitura superficial. Quem não conhece isso aqui, até vamos supor, uma pessoa que só conhece uma leitura do hebraico, ele sabe fazer uma leitura do hebraico, mas não conhece aqui, ele continua no superficial. Assim os judeus entendem, ele está ainda no superficial. Mas quando ele começa a entender essas coisas profundas aqui, sem inventar modo, né, mas respeitar a regra hermenêutica judaica, tudo tem um limite, né, porque tem pessoas que vai pegando os trem e vai querer inventar. Não, tudo tem um parâmetro, tá? Então eles comparam o mens fechado aqui, ó, como o útero fechado. Então, como esse símbolo aqui, ó, o men tem o símbolo de águas agitadas, né? O útero de uma mulher tem o quê? Né? Líquido, não é isso? Então é isso, ou seja, o útero de uma mulher que ainda está fechado. O que é interessante é o seguinte, que aqui é uma profecia do profeta Isaías que está falando a respeito de quem? De quem que o profeta está falando? Tá? O profeta está falando de Jesus, que ia nascer 700 anos ainda. Esse menino aqui, ó, está falando do Messias, tá? Está falando do Messias, que é Yeshua, tá? Então eu vou colocar só a tradução para vocês acompanharem aqui, ó. Tá aqui. Aqui é uma tradução, vou pegar da família 35, porque eu gosto. A família 35 só tem no Novo Testamento. Aqui tá, porque um menino nasceu. Tá falando, esse aqui é uma profecia para um menino que ia nascer, que é Jesus, e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
e príncipe da paz. Ok, meus queridos? Então, aqui está falando, aqui é uma profecia de um menino que ia nascer. E o nome desse menino seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade, não é? Então, o que acontece? Aqui, os judeus, eles vê, isso aqui eu estou fazendo um comentário no próprio comentário nas fontes judaicas. Eles dizem que o Messias que eles esperavam, ia nascer de uma mulher que tem o útero fechado, ou seja, de uma moça virgem. Porque por aqui, então, eles propõem que o profeta deixou esse sinal aqui, ó, de esse men aqui, ó, que está fechado, representando que a mulher que ia dar à luz seria uma virgem. Conforme nós temos no Novo Testamento dizendo que Jesus nasceu de uma virgem, ou seja, de um útero fechado. Ou seja, um útero que também não havia tido nenhum filho, né? Foi no caso de Maria, Jesus foi o primogênito. Ok? Jesus foi o primogênito. Então, observe como dentro do idioma hebraico existe pictográfico e aqueles que estudam profundamente saem do superficial. E quando eu falo dos que saem do superficial, eu estou falando daqueles que ainda estudam um pouquinho a língua hebraica, estudam um pouquinho ali. Né? Tem gente que estudou um pouquinho ali, papai, estuda um pouquinho tal, estão ali lutando, entendendo o alfabeto, fazendo a leiturinha, tentando fazer alguma sintaxe ali e tal, né? Mas ainda não sabe dessa estrutura, dessa visão mais aprofundada judaica, né? De interpretação judaica, que chamamos de modo sod. O que aconteceu? Eu apaguei? Ah, tá aqui. Então vocês entenderam? Vamos lá então. É isso mesmo. Isto. Outra questão que vocês precisam entender, que eu quero que vocês entendam, é aqui, ó. No idioma hebraico, cada número, cada letra aqui, ó, isso aqui é o alfabeto, ó, começa aqui, né? Na realidade, a leitura sempre começa de cá, quando você vai ler. Por exemplo, ó, aqui, ó, nós temos aqui a palavra Torá. Torá aqui é o Pentateuco. É o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Chamamos de Pentateuco. E essa palavra aqui, a Torá, só para vocês terem ideia, a leitura do hebraico sempre começa da direita, aqui, ó. É tipo aqui assim, ó, começa daqui, tá vendo? E termina aqui, no caso. Que é diferente do nosso. Como nós lemos? Nós lemos daqui, né? Da esquerda para a direita. Ok? Da esquerda para a direita. O que eu quero propor para vocês é o seguinte. Isso aqui é uma outra forma judaica de interpretação. Tá? É outra forma judaica de interpretação. Cada letra do alfabeto hebraico equivale a um número. Por exemplo, Aleph equivale ao número 1, ou 1000. O Beit, aqui, ó, equivale ao número 2. O Gimel, 3. Dalet, 4. O Re, número 6. Vav, 7. Né? 7. Ó, você vê, já errou aqui, ó, que é 5. Nossa, mas eles erram aqui, ó. Eu pedi para ele dar um comando, montei uma estrutura, ele torceu todinho, né? Entendeu? Aqui é o 6, é o Vav, é o número 6, tá? Então, aqui é o 7. O Het é o número 8. E Yud, né? Nossa, ele mudou tudo aqui, gente. Mas não tem problema, eu falei que eu ia ajudando, ia corrigindo. Então, vamos lá. A questão que os judeus, eles também captam essas mensagens chamadas gematria, que é muito usado
para comparações espirituais. Por exemplo, no grego tem gemátria? Tem. Por exemplo, o número da besta. Aquilo é uma gemátria. Quem lê, entenda, né? Aí a proposta é que o número da besta seria 666. Isso chama-se gematria, ou seja, algo que está oculto atrás do número. No hebraico também tem. E quem trabalha com isso aqui, outra vez, eu volto a explicar. Gente, isso aqui não é para qualquer doido que começa a inventar um monte de número para bater com outro número. Não é assim, não. Entendeu? Isso aqui é algo que tem que ter coerência, lógica e dentro de uma estrutura da literatura judaica para você lidar com isso aqui. Entendeu? Para não ficar inventando, porque para ver que na língua portuguesa não existe essa questão de gemátria através do alfabeto, né? O A não equivale a 1, né? Não existe isso. Embora que a matemática às vezes pegue alguns símbolos, né? Tanto grego, português, o latim, mas não a gemátria não faz parte ali do alfabeto, igual no hebraico. E mesmo assim, nós já vemos doidos aí querendo usar, por exemplo, eles pegam o nome de Jesus, aí arrumam um número lá no J, e colocam um número lá no E, e vai inventando lá. Isso é coisa de doido. Isso aqui, irmão, é algo estruturado. Isso aqui é algo que você tem que estudar com pessoas sérias que entendem o assunto, né? Que sabe lidar para você não cair, não levar você a erros. Então, nós temos aqui, ó, a gemátria, que é o número. Vou pegar aqui o hebraico só para você ver. Por exemplo, nós temos aqui vamos lá no Gênesis agora. Vou pegar o livro de Gênesis, capítulo 1. Aqui, ó, no Gênesis aqui nós temos aquela palavrinha, ó, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Aqui, como na Bíblia eletrônica, já coloca o número 1 aqui, ó, né? Cai na Bíblia eletrônica. Mas na Bíblia, você pega uma Bíblia hebraica, vai estar Aleph. Significa o Aleph? 1. Tá? Aleph, versículo 1. Aleph 1, porque ele equivale a 1. Aleph 2, né? Ou Aleph 2, Beit, aqui, ó. Aqui seria um Beit, ó. Versículo 2. Aqui seria um Gimel, que estaria significando o versículo 3. Por quê? Porque as letras do hebraico também funcionam como números. Então os judeus fazem cálculos interessantes. Mas como eu digo, essa parte que eu estou apresentando para vocês aqui, vocês têm que tomar muito cuidado, gente. Porque eu vou falar para vocês, isso aqui até judeu mesmo, maluco, que fica inventando coisa. A gematria é algo bíblico, algo que está dentro da letra hebraica, é algo que está dentro da letra hebraica, sim. É algo que está dentro, mas só que isso aqui, gente, tem que tomar cuidado para você não ser manipulado. Nós temos aqui a palavra ahavar. Ahavar. Olha aqui, ó, o Aleph equivale o quê? O número 1. Aleph aqui, ó. O rei, número 5, ó. Tá? O Beit, número 2. E o rei, novamente, número 5. Número 5. Ok? Então, a cada letra nós temos 1, 2, 3. Nós temos 4 letrinhas aqui, ó. Letrinha. Cada uma delas tem um número. Cada uma delas tem um número. Tá? Então, o Aleph, como eu disse para você, equivale ao número 1, o Rei equivale ao 5, o Beit equivale ao 2 e o Rei 5 novamente. Conta muito fácil, né? Vamos lá, ó. 5 mais 5, 10. Mais 2, 12. Mais 1, 13. Então, a palavra amor, ahavar, é amor. Vem em amor em hebraico. Então, o amor, pegando os seus números dentro do hebraico,
Se juntar a gemátria, a numerologia, vai dar o número 13. Tá? Dentro do judaísmo, na literatura mística, Deus é chamado de Echad, que é um. Echad. Então nós temos, vamos ver aqui, ó, nós temos novamente o 1, nós temos o 8 e nós temos o 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 1, né? Shema Israel Adonai. Aí nós temos Echad, o Senhor teu Deus é um, né? Que é o Shema Israel. Então, também tem o número, equivale ao número 13. Então, o judeu já faz uma interpretação, ó, a palavra amor, né? Deus é a fonte do amor, etc. O amor que tem no seu coração tem que ser na unicidade divina, no único Deus, o único Deus. Você não deve amar outro Deus, etc. Observe. E nós temos também o capítulo agora, né? Para nós que cremos no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos, olha para vocês verem. 1 Coríntios capítulo 13. É primeiro ou segundo? Acho que é primeiro, vamos ver aqui. Capítulo 13. Vamos lá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como um sino que tine. Aqui é o capítulo do amor. Paulo vai tratar sobre amor. Quem conhece todos os mistérios, conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. O amor é sofredor, o amor é benigno. Ele vai tratar aqui sobre o amor. Olha o capítulo do amor. 13 aqui, ó. No capítulo 13 de Coríntios, de 1 Corinto, é tratado, é a carta do amor. E qual é o número? 13. Tem ligação ou não tem? A palavra amor em hebraico, 13. A palavra Echad, que é a confissão de fé de Israel, 13. E o capítulo do amor do Novo Testamento, 13. Então isso aqui é a gemátria. Então estou mostrando para vocês que essa aqui é outra forma de ver o texto, que, claro, dentro de tradução é tradução, você não vai entender, você não vai ter acesso a essas coisas. Isso aqui é para quem estuda o hebraico, e estuda o hebraico com profundidade, com seriedade. Que o Eterno vos abençoe.